As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. SAG Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. Vamos atualizar você hoje com muita informação. Hoje nós temos como convidado o jornalista, blogueiro, comunicador Marcondes Moreno. Boa noite, Marcondes. Boa noite, Ney. Tá ligado aí o microfone? Vem aí embaixo aqui. Pronto, agora sim. Pronto, agora foi. Não, boa noite, Ney. Boa noite aos companheiros, né, Manassés, que eu tive para Manassés, fez parte do primeiro time do Rádio Debate, né? Isso era eu, Manassés. Isso, e Luciano também, então, Ney. Luciano foi do Opinião, da Rádio Opinião, primeiro, um dos primeiros times, isso, né? Nós já estivemos juntos. Oi? Debatendo. Não. Mais ou menos. É um prazer grande vir para cá para debater a política, sobretudo de Santa Cruz, num momento tão crucial, né, numa reta final, onde já está desenhado o panorama que teremos daqui para frente. E foi por isso que a gente trouxe você aqui, viu? Muito Como a bem. gente não quer se envolver, então a gente vai jogar para Marcondes para ele dizer tudo que vai acontecer a partir de agora. Vamos lá. Luciano Bezerra, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Uma boa noite especial ao companheiro Marcondes Moreno, do ícone na comunicação aqui em Santa Cruz e região. Prazer estar participando mais uma vez com o Marcone e os cumprimentos especiais a todos que nos acompanham pela Rádio Vale do Caparibe, Toritama FM e pelas plataformas digitais. Eu deixei ele por último, né, porque a gente tem um boa noite hoje mais especial com o Manassés. Ele é figurinha carimbada, está aqui com a gente sempre. Quando não pôde, ficou ali participando online conosco, mas ele volta agora para o estúdio, 3 semanas depois, e rapaz, eu estou doente aqui, eu esqueci de botar a plaquinha. Eu venci a Covid, era para ter colocado. Manassés, boa noite, rapaz, que bom ter você aqui conosco hoje. Boa noite, Ney Lima, boa noite, Luciano, boa noite, Marcondes, que sou leitor de Marcondes desde o tempo do Página Livre. Isso. Eu lembro muito bem quando aquele Página Livre saiu em cima da hora no ano de 2000, da campanha Zé Augusto e Tonho do Pará. Eu lembro. Ainda tinha até um tempo desse esse jornal em casa. A quem está aí do outro lado, boa noite também a todos vocês. Eu agradeço a Deus por estar aqui. Eu estava dizendo ainda antes do programa começar, que feliz de quem passa pela Covid sem sintomas. Eu tive muitos sintomas e não foi fácil, nem digo para você, foi muito difícil, mas graças a Deus eu estou aqui hoje. Eu só agradeço a Ele porque é Deus. Ele é o dono da vida, Ele é quem dá, Ele é quem tira. A gente planeja as coisas, mas no final quem diz a palavra é Deus. E uma coisa, sabe, que a gente pega, tendo como exemplo aqui o caso de Manassés, né, que a gente acompanhou de perto. Todos os cuidados, eles são poucos. Por mais cuidado que a gente tenha, certo? Mas é necessário tê-los redobrado. Porque de nós 4 que participamos desse programa todos os dias, Manassés era o mais medroso. Era aquele que mais era detalhado nas suas prevenções. Eu lembro que uma vez, logo no início da pandemia, a gente recebeu aqui o prefeito Edson. Ele chegou de Recife. E Manassés foi o único que ficou de máscara, mesmo a gente mantendo uma distância muito grande, certo? Mas, claro, esse cuidado não é só com ele. Manassés tem um cuidado muito grande com o pai dele, que é o pastor Mauro, que é do grupo de risco. E a gente agradece a Deus 2 vezes. Primeiro, pela recuperação de Manassés, está aqui conosco. E segundo, porque ele contraiu o coronavírus, mas não contagiou
os seus entes queridos, né? Aquele que ele tanto gosta e que ele tanto protege, né? Os cuidados serviram muito para isso, não foi, Manassés? Demais, porque minha irmã já era muito cuidadosa em casa. Então, quando eu percebi, era um sábado já pela manhã, que eu estava com uma tosse estranha, o corpo querendo doer um pouco, e aí eu já coloquei a máscara. Eu lembro que eu entrei dentro de casa e disse: minha mãe, eu estou com uns sintomas, pelo menos a tosse seca eu estou. Entrei de máscara, ela fez um copo de suco para mim e eu saí. A partir dali eu já me isolei totalmente, porque a febre já começou a vir durante a tarde daquele dia. Eu quero aproveitar, Ney, porque minha mãe, meu pai e minha irmã estão ligados agora, eu quero mandar um cheirão para eles, estou com muita saudade. Minha mãe, essa hora, deve estar dizendo uma verdade, que eu sou lindo. Não é, Luciano? Um cheiro para vocês, amo muito vocês. Olha, o programa de hoje tem muita informação, certo? Vamos falar sobre as repercussões, desdobramentos, na verdade, do cenário eleitoral em Santa Cruz do Capibaribe, após todas as mudanças e impactos que aconteceram. Vamos falar sobre isso, temos muita coisa para tratar. Vamos falar também sobre o acidente que envolveu o vereador de Brejo da Madre de Deus, professor Marconi. Então, muita informação hoje nesse programa. E também, daqui a pouquinho, a gente fala sobre a vinda do apresentador Ratinho. Vamos ter um conteúdo bacana aqui, um conteúdo exclusivo nesse programa. Ele esteve nesse estúdio aqui, conversou comigo hoje à tarde, entrevista gravada. O Ratinho, ao lado do empresário Marcelo Torcato, que é dono da Pitbull, uma das maiores marcas de jeans do Brasil, estiveram aqui e a gente conversa, a gente vai veicular daqui a pouco nesse programa essa entrevista. Você pode acompanhar o nosso conteúdo, estamos ao vivo, através do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pelo blog do Ney Lima no Facebook, Agreste TV e Jardins do Agreste, em Belo Jardim, São Bento do Una, pela página da Rádio Nova FM para a Fazenda Nova, Estação Notícias, um abraço a Tá Anderson, está nos transmitindo ao vivo em Brejo da Madre de Deus, fanpage do blog do Evandro Lins, em Toritama, TV Atitude Agreste, em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba. Estamos ao vivo também pela TV Panelas, Rede Nordeste Pernambuco, em Cachoeirinha, pela página da Vale FM, no Facebook das rádios Vale FM e Toritama FM. Intervalo, só 30 segundos e a gente volta. A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @O Boticário Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza. Muito bem, vou trazer agora as informações sobre a vinda do apresentador Ratinho, Carlos Massa, não é isso, do SBT, do Grupo Massa de Comunicação. Esteve conosco hoje durante todo o dia e ficou surpreso, né? Muito admirado com o Moda Center. Não conhecia, Luciano, não tinha sequer ouvido falar da dimensão que é esse nosso polo de confecções. O primeiro vídeo que a gente vai trazer são vídeos curtos, tá certo? Um é o vídeo em que ele está no helicóptero, ele sobrevoou, nós sobrevoamos as três cidades do polo de confecções. E aí o som tá um pouco baixo por conta do som do helicóptero, mas você vai acompanhar e dá para entender bem o que ele fala olhando de cima a imagem do Moda Center nessa segunda-feira. Confira. Gente do Brasil, olha, eu estou em Santa Cruz do Capibaribe, comendo uma feira aqui, dá uma olhada nas imagens aqui com esse motor do helicóptero e você fica impressionado, olha a quantidade de gente, de carros que dá para ver, é uma coisa impressionante. Coisa que o Brasil nem sabe que existe. Estou mostrando aqui. Tá aí. Numa outra parte também é um vídeo que já circula nas redes sociais, foi gravado já dentro do Moda Center. Nós entramos com o Ratinho dentro do Moda Center, certo? No estacionamento, com o carro, né? Não desceu do carro para não causar aglomeração. Mas passamos ali pelo meio dos ônibus, dos carros, para que ele conhecesse bem a região. Confira no vídeo. Fala. Olha, eu estou em Santa Cruz aqui, visitando essa feira maravilhosa aqui. É um negócio impressionante, que eu já falei em outra reportagem, mas o Brasil precisa conhecer isso aqui. Daqui é só onde estão os ônibus, onde o pessoal vende ônibus para buscar mercadoria. É uma loucura. Hoje é uma segunda-feira, milhares e milhares, todo mundo está comprando. Você vai ver lá, todo mundo cheio de pacotes que eles compram aqui para revender para o resto do Brasil. É uma loucura.
Agora vamos desmistificar um negócio que é o seguinte: o que é que o Ratinho está fazendo aqui? Né? Todo mundo está perguntando o que é que ele veio fazer aqui hoje. Ele veio conhecer a região do Polo de Confecções de Pernambuco, será, né, parceiro e fará parte, será garoto propaganda de um empreendimento de moda que não pertence aos chineses, porque saiu muito essa história de que os chineses iriam colocar um centro de compras ao lado do Moda Center. Não é isso. É um empreendimento de moda, um pouco mais sofisticado do que esse que nós temos aqui na nossa região, mas, veja, considerando que Campina Grande está agora lançando um empreendimento de moda, considerando que Caruaru já se potencializa e se prepara para isso também, nós vamos estar ainda mais à frente, somando, né, junto nessa visita. Houve a presença aí do Marcelo Torquato, ele que é o empresário, proprietário da marca Pitbull, uma das maiores marcas de jeans do Brasil, e ele, em parceria ali com o Ratinho, estiveram aqui no nosso estúdio para falar como vai ser essa iniciativa e o que é que eles estão vendo aqui no Polo. Um detalhe bacana, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, é que com a presença do Ratinho, ele se surpreendeu, ele viu isso e confirmou. Estará repercutindo, já pediu as imagens do Moda Center para tratar no programa dele na próxima segunda-feira. E vai enviar a equipe de reportagem para passar uma semana aqui. Vamos trazer então no vídeo que foi gravado agora à tarde, nesse estúdio, por isso que eu vou mudar a cor da camisa, porque o que você vai ver agora é gravado com a presença do Ratinho aqui conosco. Nesta segunda-feira, o Polo de Confecções recebeu a visita de duas pessoas bastante importantes. Marcelo Torquato, empresário, que está aqui ao meu lado, e também do apresentador Ratinho. Marcelo, o que você viu e qual a ideia, inclusive, de trazer contigo hoje o Ratinho para conhecer essa nossa região? Bem, Ney, eu conheço a região já há algum tempo, né? A gente está desenvolvendo um projeto aqui maravilhoso para a cidade. O Ratinho é meu amigo, parceiro comercial. E, assim, eu sou encantado com a região, com a força da região. O que eu achei interessante é trazer o Ratinho aqui, e ele se encantou de uma forma natural. Até fiz uma brincadeira com ele. Falei, Ratinho, eu fiz uma estratégia aqui, mais o Neves, para fazer tipo um teatro, botamos um monte de gente aqui, volume de mercadoria, para você achar que é interessante. E ele deu risada porque não teria como, né, poderia ter a produção maior que existisse aí, desde Hollywood ou SBT para poder fazer isso, teria que vir aqui para realmente sentir essa força. E eu acho tão interessante que todas as pessoas que a gente traz aqui, eles sentem uma energia maravilhosa, uma energia assim que, né, estrondosa. Então eu penso, assim, bem claro na minha cabeça, que muita gente do Brasil conhece, mas tem um percentual muito alto que não conhece. Se a gente conseguir, e a gente vai conseguir fazer uma estratégia para trazer as pessoas que não conhecem através do Ratinho, da força dele, do programa dele, como nosso parceiro, garoto propaganda. Ratinho, você é lindo, viu, Ratinho? Como garoto propaganda na foto, minha mãe fala sempre isso. Mas eu te vejo porque eu te amo, viu, Ratinho? Muito obrigado, eu falo isso. Então, eu vejo que com essa força que a gente vai criar, trazer pessoas que nunca pisaram nessa Santa Cruz maravilhosa, eu tenho certeza que isso vai potencializar. Então eu pego as palavras do Ratinho, vai dobrar o volume de pessoas na cidade, vai aumentar o volume de compradores e a gente vai conseguir potencializar não somente Santa Cruz, viu, Ney? Eu quero que fique registrado, Caruaru, Toritama, a gente vai unir força para poder potencializar e para poder trazer clientes ali do Brás, da região de São Paulo, da região de Goiás, da região de Fortaleza, que isso que é o maravilhoso. A gente não veio para dividir cliente, para poder puxar cliente de outros empreendimentos. A nossa estratégia, a nossa força é somar com a região. É essa a nossa vontade, é essa a nossa visão e dessa forma que a gente vai fazer. Inclusive fazendo com que esse cliente que muitas vezes precisa passar por vários polos, Nordeste e Sudeste, para se abastecer, consiga fazer isso aqui, não é? Isso, a nossa vontade é essa, é tentar centralizar, potencializar, facilitar para o cliente e fazer com que num local ou numa região só ele consiga comprar, se satisfazer e diminuir o custo, gerar praticidade e fazer uma coisa interessante para a região.
Nos próximos dias nós vamos conhecer um pouco mais sobre o empreendimento. O Marcelo é um empreendedor da moda nacional, da confecção nacional, através da Pitbull, que é uma das grandes marcas do Brasil, e vai somar, vai fazer com que esse polo de confecções cresça. Prova disso é a presença do apresentador Ratinho hoje, que esteve durante a manhã sobrevoando Caruaru, Toritama, mas o que impressionou mesmo, não é, Ratinho? Acredito, foi quando você se deparou com o Moda Center, com a estrutura montada aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Eu fiquei impressionado. Eu estou encantado com essa parte do Brasil, que eu realmente não conhecia. Né? A minha visão era completamente obtusa, não sabia nada sobre essa região. Agora estou saindo aqui encantado. O Marcelo é um grande empreendedor e a gente está sempre junto nos empreendimentos. Hoje eu conheci o Neves e eu tenho certeza absoluta que Santa Cruz vai ganhar um baita de um presente. Porque a gente vem, como disse o Marcelo, para somar. E mais que tudo isso, Ney, mais que somar, divulgar. Você imagina, o Brasil não conhece, só quem vem aqui conhece mesmo. O Brasil não conhece essa maravilha que é esse centro comercial que eu fui conhecer hoje, que eu fiquei impressionado. E eu até vou mostrar no meus próximos programas, quero mostrar já vou mandar um repórter para cá para fazer uma reportagem para mostrar a força dessa região. E fazer com que mais gente do Brasil venha comprar aqui, isso é que vale. É justamente perguntar isso, né? Se essa região pode contar como Ratinho, como parceiro a partir de agora, para que isso cresça e apareça muito mais para o Brasil. Não tenha dúvida. Eu falo todos os dias do meu programa para de 10 a 15 milhões de pessoas na televisão. Mais redes sociais vai para os 30 milhões de pessoas. Eu acho que eu consigo fazer com que as pessoas venham conhecer isso daqui com muita facilidade. O empreendimento, que nós vamos falar muito mais dele também nos próximos dias, né? Ele não é algo pequeno, né, Marcelo? Ele é algo que vai atrair muito mais atenção para essa região e que certamente vai fazer com que esses números que já são surpreendentes, surpreenda muito mais, né? Então, o empreendimento nosso, ele vai ter uma estrutura que a gente tem o interesse de fazer uma estrutura diferenciada. Ele vai ser climatizado, ele vai ter estrutura de sombra para todos os ônibus, caminhões e vans. A gente vai ter uma estrutura bem legal de alojamento para os motoristas, vai ter uma estrutura de depósito para guardar a mercadoria que a gente sabe que tem a dificuldade, né? Então a gente vai trazer, fora a divulgação que a gente vai fazer nacionalmente, a gente tem o interesse, que eu considero que é muito importante, de trazer novos compradores para a região, para potencializar mais. A gente não quer somente fazer uma estrutura para dividir os compradores, e sim trazer mais compradores para a região para poder potencializar. E com essa força que tem o Ratinho, meu amigo, empresário e apresentador de televisão, que tem uma força incrível nacionalmente, a gente vai bolar uma estratégia para poder potencializar. Eu achei tão interessante o tanto que ele ficou impressionado. Infelizmente, né, Ratinho, você não conhecia essa região tão maravilhosa, mas nunca é tarde, né, Ratinho? E agora com a presença do Ratinho, com a estratégia que a gente vai fazer, eu acredito que a gente vai potencializar muito a região. Então, o que eu tenho a falar para vocês que Santa Cruz, Toritama, Caruaru, a gente tem o interesse de fazer uma estratégia para melhorar, para somar. Para a gente fechar, Ratinho, você conhece o Brasil de ponta a ponta, né? Faltava detalhes importantes como esse agora. Já dá para perceber, né, pelo que você viu e acompanhou, que tanto para vender quanto para comprar é viável estar aqui, passar aqui? Nenhum negócio vai para frente se ele não tiver a utilidade que a pessoa quer. E eu vi aqui o esforço das pessoas vindo comprar no mercado. Eu não sei como é que chama aquele mercado ali. Moda Center. O Moda Center, só com muita vantagem para ele estar aqui. Senão eu não viria de tão longe. Fiquei impressionado com a quantidade de Toyota. Fiquei impressionado com Toyota também. Com Toyota. Toyota de 3 bancos. Eu nunca tinha visto Toyota de 3 bancos. Vou até correr para comprar um para mim, porque eu achei lindo, maravilhoso, fantástico. E o povo alegre, o povo no local, todo mundo feliz, em plena pandemia. Todo mundo de máscara. Tem gente que põe a máscara aqui embaixo. Eu quero explicar para vocês que aqui embaixo é uma coisa de colocar a camisinha no saco, não protege nada. Então,
Mas o impressionante estava lotado. Eu fiquei entusiasmado, quero dizer ao povo desta região e a você, Ney, que estou de verdade entusiasmado. Que independente de estar junto num negócio com o Marcelo, embora a gente já está junto em todos os negócios, eu tenho a felicidade de ser amigo dele há muitos anos, de ter visto o crescimento dos empreendimentos dele e acompanhar de perto e estado junto também. Então, eu quero dizer o seguinte, eu, o Marcelo, o Neves, a gente vai fazer um esforço muito grande para, no mínimo, dobrar a quantidade de gente para vir comprar aqui. Mostrar esta região para o Brasil. Que é isso que eu quero fazer, mas eu não vou esperar construir o empreendimento, o nosso empreendimento aqui, não. Eu vou começar já. Segunda-feira, quem assistir meu programa, já vai começar a ver algumas imagens desta região que eu faço questão de divulgar. Esse é o Brasil que o brasileiro precisa conhecer. Pois é. Marcelo, muito obrigado pela visita aqui a Santa Cruz. Ratinho, muito obrigado. Obrigado, Ney. Obrigado. Obrigado. Depois vamos ver se a gente consegue uma parmegiana de bode para ele. Parmegiana de bode? Eu nunca tinha visto falar de parmegiana de bode. Vai conhecer. Pois é, esse é um pouquinho do que vai acontecer, né? É só um comecinho, né? Muita coisa ainda vai acontecer. Nós vamos ter esse nosso polo de confecções muito mais famoso e desenvolvido. Muito bem, você acompanhou então imagens, um material que nós gravamos hoje pela manhã, aqui, né, no final da manhã, aqui nesses estúdios com o apresentador Ratinho. Já deu para sentir muita coisa, né? Bacana, né? Verdade, Ney. Foi uma visita importante. Vou botar a imagem aqui para Luciano. Isso. Há uma frase que tanto o Marcelo Torquato como o Ratinho disse, que ela deve ser destacada. Que eles não estão fazendo esse empreendimento para dividir, mas para somar. Eu acho, Marcondes, que é isso que sempre a gente comenta, de que Santa Cruz ela tem que ser conhecida em todo o Brasil, de modo que cada vez mais a gente possa receber pessoas aqui, possa receber compradores para conhecer o nosso produto, conhecer aquilo que a gente está fabricando e fazer valer uma frase que ela é dita, que o Brasil se veste aqui. Eu acho que parcerias como essa, investimentos como esse para a cidade é importante. Ele destacou interessante investimentos que são feitos em outras cidades, e esses investimentos em outras cidades, principalmente no que diz respeito à confecção, ele divide o público que vem aqui para a nossa cidade. E investimentos como esse sendo feitos, que vão fazer com que mais compradores venham para cá, só vai fazer com que a nossa cidade possa cada vez mais ela ser conhecida como a capital da moda. E vamos ganhar aí uma mídia gratuita, né, Ney? Porque a partir de segunda-feira, o Ratinho mencionando aquilo que ele viu, o que ele encontrou, a força trabalhadora aqui do povo da nossa cidade, divulgando isso cada vez mais para todo o Brasil, nós só temos a ganhar. O interessante dessa vinda do Ratinho, entre todos os pontos que foi destacado, é que evidenciar aquilo que a gente já sabe, né? Santa Cruz não é conhecida coisíssima nenhuma em todo o Brasil, não é? É preciso que uma região sul e sudeste conheça Santa Cruz e evidencia de que o Moda Center abra o olho, porque Santa Cruz precisa ser divulgada a nível nacional. Durante muito tempo foi colocado de que Santa Cruz era conhecida em todos. Não é conhecido. A gente é conhecido muito no Norte e Nordeste, mas é preciso que os grandes investidores e que a imensa maioria está lá no eixo do Sul-Sudeste, eles façam como esse jovem empresário da Pitbull e do Ratinho, que vão investir aqui. Um detalhe importante é que eles não trazem concorrência, né? Eles trazem um produto em que eles vão chamar mais público diferente, e a gente fica muito feliz de saber que um nome como o Carlos Massa, o Ratinho, ele vai projetar a partir da semana que vem em Santa Cruz. Muito bom mesmo. Santa Cruz sai ganhando. Essa pandemia tem revelado uma força impressionante de nossa economia. Vem aí outros investimentos que já estão em andamento, e a gente só tem muita alegria, Manassés, com tudo isso. Marconi, Luciano disse uma palavra que eu acho que ela encaixa muito bem nesse sentido desse investimento, que é a parceria. A gente tem investidores parceiros chegando em Santa Cruz, que foi uma coisa, Marcondes e Luciano e Ney, que sempre foi falado que Santa Cruz não tinha investimentos de fora. A ausência de água
água nas torneiras, ausência de saneamento, fazia com que Santa Cruz fosse uma cidade que fosse voltada apenas para o investidor local. O pequeno confeccionista, o migrante, aquele que veio de outra cidade, que vinha para cá para lutar e vencer. Mas agora a gente tem o olhar de investidores que estão vindo de outras regiões do Brasil, porque não é de outra cidade de Pernambuco. Nós não estamos falando de investidores do Norte e Nordeste, nós estamos falando de gente que está vindo do Sudeste e do Centro-Oeste para investir na nossa cidade. Isso vai trazer novos clientes. Sem dúvida vai abrir, e uma coisa que você tocou bem, Marcondes, eu morei 4 anos no Espírito Santo, ninguém sabe o que é Santa Cruz do Capibaribe naquela região. Eu lembro que quando começou a se fazer, há uns 5, 6 anos atrás, essas imagens com drones do Moda Center, eu começava a apresentar as pessoas ali em Vitória, Vila Velha, e eles ficavam impressionados com o tamanho da economia da cidade, né? A força empreendedora. Então, sem dúvida, isso vai trazer, é um divisor de águas para a nossa cidade. Não somente para o polo de confecções, mas especialmente para Santa Cruz do Capibaribe. Interessante, Marcelo. Você destacou aí na sua fala a questão dos investidores. Eu conversei com um dos investidores hoje pela manhã, estive acompanhando também essa comitiva, e há uma ideia, inclusive, de que esse empreendimento ele seja constituído também uma espécie de fundo imobiliário, o que faz com que outras pessoas de qualquer lugar do país, Marcondes, possam investir recurso para poder cada vez mais viabilizar o empreendimento e fortalecer aqui a nossa região. Muito bem, intervalo 30 segundos e a gente volta trazendo nesse programa. Vamos falar, como eu falei agora há pouco, sobre o acidente envolvendo o vereador de Brejo, o professor Marconi. Vamos falar também sobre os desdobramentos das eleições 2020 em Santa Cruz do Capibaribe. Voltamos em instantes. A Clínica Santa Ana está realizando o teste para a Covid-19. Você e sua família podem usufruir de nossas instalações com toda a atenção e cuidado. Nossa equipe está devidamente capacitada para atender você. Na Clínica Santa Ana, os resultados estão em suas mãos em 24 horas e você ainda pode dividir no cartão de crédito. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira das 7 às 18 horas e no sábado das 7 às 11 horas. Faça já seu exame. Estamos com pacotes especiais para empresas. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 81 987 82 17 12. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Deixa eu falar antes da nossa pauta aqui sobre o caso que envolveu o vereador professor Marcondes, certo? A gente vai trazer aqui as informações para você. Isso impactou fortemente, né, Pernambuco, na verdade foi notícia para o Brasil ontem. O vereador Pedro Marconi, o professor Marconi, da cidade de Brejo da Mata de Deus, passou por audiência de custódia na tarde de hoje em Palmares, na Mata Sul. A decisão judicial foi de que ele responderá pelos crimes em liberdade provisória e sem fiança. Pelo ato, né, na verdade. Na tarde de ontem, o vereador acabou atingindo cerca de 30 motociclistas na rodovia PE 96 em Água Preta, Mata Sul. Segundo a delegada que estava de plantão no caso, Juliana, a equipe foi até o local do acidente junto com o Instituto de Criminalística. De acordo com a delegada, o vereador falou durante o depoimento que no momento do acidente sofreu um apagão. Agora é o seguinte, hoje começou a circular um vídeo, uma das motos estava, um dos motoqueiros na verdade, acho que ali ao lado da rodovia, ele estava filmando o momento que as motos passavam. E aí ele filmou o acidente. E aí o que chama a atenção, sabe, é que o professor Marcondes, ele não estava na faixa contrária. Ele estava na faixa dele, né? E aí acabou se envolvendo nesse acidente, muito provavelmente, dá para saber o que aconteceu um pouco atrás, mas muito provavelmente uma das motos chocou-se ali com um lado do carro, e aí, quando você perde o controle, você perde o controle. Nós não estamos aqui para fazer um julgamento, ele vai responder por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, mas as imagens são muito claras em relação ao que aconteceu. Vamos trazer agora essas imagens, são fortes, tá certo? Mas vamos trazer essas imagens pela relevância da informação. Meu pai do céu, que foi isso, hein, bem? Meu Deus do céu, que foi isso, hein, bem? Como foi isso, hein?
Acena lá! Acena lá! Paga aí! Meu pai do céu! Felipe também, bem. Cadê o cara? Correu, foi? Cadê o cara? Acena aí, para lá! Fica alguém assinalando lá! Fica alguém... Tá aí, né? São fortes as imagens, mas é importante a gente colocar porque que bom que teve as imagens entre aspas, né? Para saber realmente o que aconteceu. Infelizmente esse acidente foi uma grande tragédia. Ele deixou 3 mortos e deixou feridos. 4 mortos, né? Teve mais um. 4 mortos, então. Então, notícia agora nesse momento em todo o Brasil. Na verdade, infelizmente, ninguém gosta de ver imagens como essa, né? Agora, o que chama a atenção é que a gente nunca pode comprar a primeira informação. Porque as informações que chegavam era que o professor estava na contramão, havia feito uma ultrapassagem errada. E aí chegam as imagens, Luciano, demonstrando que não, ele vinha na mão dele. Infelizmente, eu vi hoje à tarde um vídeo que colocaram em um dos grupos de WhatsApp aqui de Santa Cruz, que o que parece é que uma das motos que vinham ali entra um pouco na contramão. E ela freia, inclusive, mas já não dava mais tempo. Pode ter, porque você vê que o grupo vem se divertindo. Isso é um grande risco. Quando você vê alguns motoqueiros, soltam as mãos do guidão e vão passando, de repente, ali foi um descuido. Você está numa autoestrada, os carros estão em velocidade, as motos também, e, infelizmente, uma tragédia desse tamanho. Mas aí está, o professor vai responder em liberdade. Já foi dito que, infelizmente, as mortes aconteceram, mas o que fica claro é que foi culposo. Não havia intenção. Inclusive foi feito o teste, de bafômetro nele, o toxicológico também, que eu acho que fazem os dois. E o professor estava, pelo que ele diz, inclusive eu vi umas imagens que fizeram dele, dizendo: eu estou vindo de um hospital, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, infelizmente, muitas vezes a informação chega rápida, mas chega distorcida. E a gente acaba condenando alguém que, na verdade, não cometeu o ato como se disse que aconteceu. Nos últimos anos, com esse crescimento, né, da internet, do mundo online, as pessoas estão com o celular na mão para fazer os julgamentos. Em cada esquina, em cada casa, em cada buraco, em cada bar, alguém torna-se especialista em alguma coisa. Se o assunto for decisão jurídica, vira um advogado, vira... Né, vira um tribunal, né? Vira um tribunal. E, de repente, quando se tem um caso desse... Aí todo mundo já, por exemplo, fica dizendo ele foi cortar um carro porque tinha uma curva e procurar argumentos baseado em nada. Inclusive tem um áudio que já está nos grupos de Zap, que é uma das pessoas que estavam no comboio. Ele faz uma defesa, ele diz como viu, ele diz que a moto pegou no pneu dianteiro, pneu esquerdo dianteiro do carro, que estourou o pneu, por isso que ele perdeu o controle. Então, a gente fica triste por tudo que aconteceu e que fica a lição de você... Você é perito criminal? Você é de trânsito? Então, vamos, gente, esperar primeiro de que as conclusões apareçam, as provas. Aí vale para tudo, né? Para tudo. Então, até a doença de alguém, as pessoas já tratam de disseminar motivos e argumentos. Então... A gente fica muito triste com o que aconteceu. Eu vi o vídeo do Marconi dentro do carro, meu xará, e ele sóbrio, tentando explicar, ele estava realmente atordoado. Não, uma batida como aquela, você fica atordoado. E as pessoas imaginam que porque você está bem... Você fica atordoado, Manassés, só de presenciar um acidente daquele. Acidente daquele. Se você vê, o cara que estava filmando, ele já fica atordoado. Eu acho que aquele vídeo, fazer parte do acidente. Nem noção do que tinha acontecido no momento do... Noção exata de tudo, não. Até porque o cara diz assim, ele diz, você matou o cara. Quer dizer, então na cabeça do próprio rapaz que pressionou, ele tinha matado um. Na acusação do que ele dizia. E, lamentavelmente, morreram 3... E um morreu ontem à tarde. Então foram 4, na verdade, mortos. Pois é, então está aí, né, a repercussão em relação ao caso. E estamos tratando dele aqui com base nas imagens. Né? Não há uma forma melhor do que você saber o que está falando, não sendo através das imagens. Independente da pessoa que está envolvida, é pelas imagens que a gente está se pautando aqui. Intervalo, 30 segundos e a gente volta.
Produto bom com preço justo, só na JCL Casa e Construção. Furadeira Bonder reversível 550 watts com impacto, R$270. Na compra de uma furadeira, ganhe uma bolsa para ferramentas. Bomba de meio Seventec de R$199,90 por R$179,90. Piso Copacabana Bege 50 por 50 de R$29,50 por R$24,90. Na JCL você também encontra argamassa refratário 5 kg quartzolite específica para fornos e churrasqueiras, além de martelo rompedor Bosch. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz. Olha, vamos falar agora sobre o cenário pós-morte do Fernando Aragão, né? Nós trouxemos tudo o que aconteceu, foi com muita dor que acompanhamos tudo isso, né? Mas no mesmo dia da morte já houve uma publicação do jornalista Magno Martins, e é importante a gente colocar isso aqui porque a gente traz o assunto da raiz. Especulando não, ele fez o papel de jornalista, né? Trazendo, na verdade... Isso, trazendo uma afirmação de Eduardo da Fonte. Tem até na tela aqui a imagem da postagem. Dessa postagem, e Fernando acabaram de ser sepultado 12h10, 12h15. Então não deu tempo nem de sepultar, que esse assunto foi tratado pelo próprio deputado da Fonte. Isso, exatamente. Porque nós fazemos imprensa aqui, né, a fala dele a gente já sofre muito, Luciano, porque diz, não, está respeitando a família, está tratando do assunto, né? Mas foi tratado pelo próprio deputado inicialmente. Inclusive, depois disso, foi na quinta, certo? Passou a sexta-feira, no sábado, Marcondes abordou o assunto no blog dele e eu abordei no meu. Isso. E o Fábio Aragão mandou uma nota para o blog do Bruno Muniz, trazendo de que ele não estava pensando nisso agora, né? A gente sabe, tanto que a gente não disse que estava pensando nisso. Nós trouxemos com base naquilo que o Magno Martins publicou a partir de uma afirmação do Eduardo da Fonte, né? Antecipando ali o Eduardo da Fonte totalmente esse assunto, né? Totalmente mesmo, na própria quinta-feira isso foi antecipado. Então a gente está tratando conforme digamos assim, o cara que até então tem ditado as regras, porque ele disse que o partido do governador iria apoiar o seu partido em Santa Cruz, e isso aconteceu, e até agora, relacionado às eleições de 2020, o que Eduardo da Fonte está tratando tem acontecido, né? Por isso que a gente leva essa informação como relevante, não é uma informação qualquer, ela vem do deputado. Então, considerando essa informação, eu pergunto aqui aos meus parceiros, como é que fica o cenário com essa possibilidade aí? Ney, eu vejo um cenário, ele muda totalmente, né? Principalmente no grupo de quem militava com o ex-vereador Fernando Aragão e no grupo ao qual tinha o Elinho como pré-candidato, porque me parece que um fato é decidido de que o PSB estará com o PP. Isso faz com que não se tenha mais o pré-candidato que se tinha com o Elinho Aragão. Era algo, inclusive, esperado, mas agora mais do que nunca confirmado. E houve o próprio Eduardo da Fonte, ele chegou a mencionar em um meio de comunicação de que o PCdoB também iria apoiar o PP. Com isso, Marcondes, Manassés, me parece que desidrata de vez esse outro grupo, porque se isso ocorrer, vai ficar o PT e os republicanos, que é o partido que Zé Augusto está. Não acredito que nessa conjuntura o Diomedes, que está ali com o PT, permaneça ele sendo o tamborete da vez, porque a frase que se utilizava quando o Zé Augusto dizia que estava só ele o tamborete. Então o tamborete dessa vez seria o PT. Eu não acredito que ele se submeta a esse tipo de situação, devendo esse grupo que estava apoiando a candidatura do Elinho Aragão migrar para um apoio a uma possível candidatura do Fábio, caso ele venha confirmar essa posição. Infelizmente, tratar desse assunto se faz necessário através da imprensa, porque quem abriu as portas dessas informações foi o próprio deputado Eduardo da Fonte. Como bem Ney Lima colocou, foi sempre ele quem trouxe as informações em primeira hora, né? Quando desde os primeiros momentos, há 3 meses atrás, ou mais, a gente já tinha as notícias de que o Fernando Aragão havia se sentado com o governador do estado. Isso havia sido fechado já, que o PSB iria acompanhar
a candidatura do até então pré-candidato Fernando Aragão, e ficou aquela discussão aqui em Santa Cruz, dentro do grupo Taboquinha. O próprio Fernando foi entrevistado aqui nesse programa, assim como o ex-prefeito Zé Augusto foi entrevistado, e cada um tinha a sua versão. Mas o fato é que se consolidou, infelizmente, o Fernando se foi, Deus o chamou, mas dias antes, ele ainda hospitalizado, já se tinha a confirmação de que o PSB realmente iria acompanhar o Fernando Aragão. Com a partida para a eternidade do Fernando, tudo mudou. Tudo mudou. Mas o fato é que o que se tem é que a campanha vai continuar, né? A gente tem nesse momento o respirar da família em relação à dor da perda. Mas o que se mostra é que o Fábio Aragão está sendo agora chamado pelo próprio partido e pelo mentor dessa articulação partidária, que é o próprio Eduardo da Fonte, a dizer assim, olha, você vai ter que seguir agora adiante. E as forças estão se consolidando nesse sentido. O que já se colocou hoje, Luciano, Ney e Marcones, é que a vinda do PCdoB, segundo o próprio da Fonte, é que vai dar uma repagina tudo isso aí. Porque a pergunta, e bem Luciano colocou, será que o Diomedes vai ficar no grupo que tinha o pré-candidato Elinho? Porque de uma vez que isso está vindo, o PSB agora vai estar junto do PP, seja com Fábio Aragão ou um outro candidato, o fato é que isso aí já é sacramentado. Possibilidades, se Elinho viria para ser vice, se isso é costurado, não acredito. Mas, em política, Marcondes, tudo pode acontecer, não é? A gente tem essa dinâmica da política, mas o fato é que as coisas estão realmente mudando e o quadro é hoje totalmente diferente do que era antes. E hoje nós temos mais um capítulo dessa novela, né? Eu publiquei, o Jargoni publicou, o próprio César Melo publicou, de que o seguinte, a chapa já está decidida. É o Fábio Aragão, a gente sabe que só depende dele agora, só depende do Fábio, e o Carlinhos da Coab de vice. Curiosamente, é a chapa PP, pão com pão, não é? Dos partidos. Isso mostra a superioridade política, a liderança política de que Eduardo da Fonte ganhou, porque ele venceu a quebra de braço com Diogo Moraes. Ele venceu essa quebra de braço, e o mais forte de tudo isso é que essa composição, essa nova composição de união, sem Zé Augusto, que eu escrevi desse jeito, ela tem as bênçãos do Palácio, teria as bênçãos do Palácio e as bênçãos do próprio Diogo, de que o Carlinho da Coab vai para vice do Fábio Aragão. Aí vem a grande pergunta que todo mundo fica colocando, e agora não, o grupo já vinha dividido, e vem dividido há muito tempo. Hoje quiserem me culpar no comentário, que eu estava ajudando a dividir o grupo. O grupo vem dividido há muito tempo, vai se consolidar, no meu entendimento, essa desunião com o da Fonte liderando tudo. E não pense, não é brincadeira não, da Fonte e outros políticos são profissionais. Claro que tem um sentimento dele pela perca de Fernando, que eu quero aqui de público novamente lamentar muito o que aconteceu, mas ele já foi agindo diante de tudo isso no campo político. Então, o que está sendo discutido nesse momento a nível de capital é 2022, uma nova composição para federal da Fonte, para estadual Diogo, para prefeito Fábio Aragão, para vice-Carlinhos da Coab. É essa a realidade do que está acontecendo de bastidores, né? E quanto a José Augusto Maia, eu escrevi há mais de 15 dias, 20 dias, de que Zé teria um plano B, que o plano de B, Zé, era um projeto próprio do partido dele, dos republicanos, só que aí se contava com o PCdoB, que está se encaminhando para dar Fonte. Então, o homem tem a fala fina, é pequenininho, agora politicamente é muito forte, né? E o PT Diomedes, que vem com aproximação também com o Fábio Aragão nos últimos dias, mesmo como o Fernando estava acometido, né, da Covid, no período que Fernando estava lutando para viver, Diomedes já vinha se aproximando com o PT do próprio Fábio. Então nós teremos aí, pela primeira vez, um projeto que era o desejo de muitos, que era isolar Zé Augusto, se concretizando. Daqui para quarta-feira, quinta no máximo, isso será
confirmado, no meu entendimento. Bem, eu coloquei nesse sentido, convém também dizer que Diomedes era uma das vozes que estava na pré-campanha de Elinho, mas era uma voz moderada. Ele não entrou naquela guerra, ele sempre trouxe, eu destacaria ele e o Tonho do Pará, assim como do lado de Fernando, a gente tinha o Galego de Morinha, como pessoas que buscaram sempre o consenso. Então, nisso, a gente pode dizer que o Diomedes tem essa, digamos assim, esse argumento que ele sempre buscou o consenso das duas alas. A grande questão é, nesse plano B de Zé, e uma outra questão também é essa aparente rifada desse acordo sem Zé Augusto, como é que esse grupo fica depois disso? Porque o PSB, quantos pré-candidatos, mas vamos lá, quantos pré-candidatos o PSB tem a vereador? Quantos, Luciano? O Marlos Júnior não disputa, Tonho do Pará. Com nome uns 4 ou 5. Vereadores de mandato são quantos? Só 2. Toninho, Marlos. 3, né? E Elinho. Toninho, Marlos e Elinho. Se o PCdoB vier, vem o próprio Ernesto. O próprio Ernesto que é PCdoB. Vejam como... E o Augusto Maia, viu? O Augusto Maia também, que é PCdoB. Veja, então... Augusto é PCdoB, não é PSB. Então veja como a conjuntura se coloca. Então é uma situação realmente totalmente nova e vai ter muita conversa, pelo menos em nível de capital. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a Luciano. O fato de um partido se coligar na majoritária não obriga ele a, na proporcional, seguir, não, né? Como coligação não, porque não tem mais coligação, né? Agora, como a defesa daquela candidatura, sim, ele não pode subir num palanque de um outro candidato a prefeito. Mas se o partido quiser também, ele pode liberar o candidato a fazer a campanha da forma que quiser. Né? Depende muito dos partidos, mas normalmente os partidos não vão liberar porque ele coligou na chapa majoritária. Mas a convenção é quem define se a proporcional ela fica livre para apoiar. Mas, via de regra, não dispensam. Para se ter uma ideia, já está se discutindo de bastidores isso no Recife, né? Que caso se confirme tudo que nós escrevemos que está acontecendo, de fato, porque Diogo Moraes vai continuar com o comando do PSB. Então, qualquer um que se alarme, que queira ficar brabo por conta dessa nova composição, cabe ao presidente do PSB liberar candidaturas ou não. Então, vem muita novidade para frente, mas, no meu entendimento, não altera o cenário político apenas de um partido político. 7h49, vamos para um intervalo de 30 segundos e a gente já volta. Venha participar do concurso Minha Confecção é Fashion. A Nacional Têxtil, a grande parceira do Polo de Confecções do Agreste, convida a sua empresa para um concurso inédito. 15 marcas serão contempladas para realizarem uma produção fotográfica completa, com modelos selecionados pela consagrada agência Amazing Models. Você vai ampliar ainda mais a visibilidade da sua marca, divulgando suas criações com fotos de qualidade profissional. E para participar, a sua confecção não precisa pagar nada. Basta selecionar 3 amostras das suas melhores criações e entregar juntamente com uma ficha de cadastro nas lojas revendedoras da Nacional Têxtil, aqui da região ou na agência Avante Digital, em Santa Cruz do Capibaribe. As inscrições vão até o dia 25 de agosto. E o resultado será divulgado no dia 29 de agosto. As 15 marcas vencedoras ganharão uma produção fotográfica de 15 looks cada uma, que serão entregues em um completo lookbook e divulgadas no site bompramim.você.com.br da Fashion for All. Uma oportunidade sem igual para reforçar a retomada das suas vendas. O concurso Minha Confecção é Fashion, uma iniciativa da Nacional Têxtil. De volta então com o programa Independente e um último assunto, ainda nessa contextualização envolvendo o Eduardo da Fonte. Em entrevista concedida ao programa Panorama Político do César Melo, na última sexta-feira, na Interativa FM, o deputado Eduardo da Fonte, que comanda o PP em Pernambuco, confirmou que encontrou com o também deputado Renildo Calheiros, que é o principal nome do PCdoB no Estado, é o presidente, né, do PCdoB no Estado. Em pauta, alianças eleitorais em várias cidades do Estado, dentre elas Santa Cruz do Capibaribe. Sobre o encontro com Renildo Calheiros, da Fonte disse que foram debatidas algumas alianças em vários municípios, entre eles Santa Cruz. Confira no vídeo.
Renildo é um grande amigo. Eu sou amigo de Renildo há mais de 20 anos. Nós temos uma relação não só política, mas de uma grande amizade construída ao longo desses anos. Conversamos sobre vários temas, principalmente de economia, de Brasília, do momento difícil que o país atravessa, não só o estado de Pernambuco, e conversamos também de política. Entrou na pauta alguns municípios que vamos trabalhar juntos, como Olinda, Santa Cruz do Caparibe e vários outros. Mas vamos ainda ter outras conversas para que a gente possa construir uma unidade. Esse fato que aconteceu ontem foi um fato que ninguém esperava. Então nós temos que primeiro amadurecer as ideias do nosso grupo político de Santa Cruz do Caparibe, mas tenho certeza que nosso amigo Renildo está de braços abertos e irá construir junto conosco o caminho que nós viemos a tomar em Olinda, em Santa Cruz e em vários outros municípios. Mas é vontade, então, tanto sua quanto do PCdoB, que PCdoB apoie o projeto do PP em Santa Cruz. É isso que eu entendi? É isso. Tá aí, né, a participação do Eduardo da Fonte, né, afirmando com clareza isso. O Ernesto Maia ainda não se pronunciou, vi no grupo do WhatsApp, ele apenas falando que o Eduardo da Fonte se precipitou em dizer isso, foi o que ele falou. Um equívoco, né, ele disse que acha que o Eduardo da Fonte está equivocado. Se equivocou, assim. Eu entendi, se precipitou, mas foi mais ou menos isso, mas nada claro também quanto à afirmação de Ernesto. Né, e eu sou filiado ao PCdoB, né? Por sacanagem eu não saí a tempo para deixar que entendessem que eu seria candidato. Você não foi consultado não sobre essa questão aí? Fui, não. A verdade é o seguinte, o da Fonte, ele vem com tudo. Ele tem na sua formação de político, ele é um raivoso, então ele devolve a pancada, não é verdade? E ele tem apanhado muito, e dessa vez ele conseguiu o PCdoB, e Ernesto pode se ficar quieto nesse sentido, não bata muito as pernas porque não adianta, e pode ter certeza que o PT é o próximo. O PT é o próximo. E a gente tem que entender de que muita coisa que nós criticávamos no tempo do Jornal Página Livre, de que as decisões aqui seriam resolvidas em Recife. Lembra que tinha uma crítica muito forte? Não, porque a decisão veio de cima para baixo, eram os temas. Então, isso é da época dos Mendonça também, né? Isso se resolvia na fazenda em Belo Jardim. Porque tudo se decide em Brasília, em Recife. Então, e hoje a gente vê de que a política de Santa Cruz está sendo decidida, seus momentos decisivos estão acontecendo na capital, e até porque o sistema eleitoral e político mostra que quem tem juízo obedece, né? Assim, e hoje quem manda na política brasileira é o partido, é a sigla que manda. Os políticos não mandam mais de nada, só as siglas e os figurões. E essa análise que você fez, Marcondes, ela realmente demonstra muita realidade, porque é fato que as decisões do apoio do PP, não só em Santa Cruz, em várias cidades, e do PCdoB, ela está ligada às questões dos apoios na capital para a candidatura do João Campos. E aí demonstra-se uma coisa, que não é à toa que o PP tem um presidente da Assembleia Legislativa, não é isso, em Pernambuco? Então, é um partido muito forte. E no cenário que está em Recife, porque quem quer ter o governo do Estado tem que ganhar na capital. Hoje em dia a regra é essa. Olha para o PSDB em São Paulo e você vê o retrato. Pernambuco da mesma forma. Então o PSB está de olho em Recife, quer ganhar em Recife. E eu sei que você, eleitor de Santa Cruz, fica se perguntando se vai ter que depender de Recife. Sim. Sim. Vai depender de Recife. Vai depender de Brasília? Sim. Sim. É assim que a política sempre aconteceu. É porque hoje, com o advento da internet, a rapidez, Marcon, da informação, digamos assim, e a política mais visceral, né? A coisa está sempre muito clara. Antes a gente, para saber o que estava acontecendo em Recife, tinha que esperar o jornal de amanhã. Para ler a coluna do Você tinha que ir na banca do professor Marcon ou em outra banca para comprar o jornal e saber o que estava acontecendo. Hoje não, isso é em tempo real. Então é a nova realidade, e
quem imaginava que o deputado Eduardo da Fonte tinha pouca força de articulação ou duvidava dessa força, vai ter que silenciar um pouco e não mais duvidar da capacidade de articulação do deputado Eduardo em Pernambuco. Talvez puxando um pouco do seu xará, o Eduardo Campos, que tinha essa força de articulação muito grande. Veja a fragilidade do Grupo Taboquinha. Durante muito tempo, o PTB era a sigla, era Armando Monteiro, doutor Armando, era Armando, doutor... Não era? Sumiu do mapa. Acabou. Aí vem agora o PSB do Diogão, que eu tenho um carinho muito grande. Que é uma sigla que terminou nas mãos do Elinho, né? O Elinho foi o último a sair e apagar aí de repente o protagonismo político dessa eleição, e ele sabe aproveitar isso, era o PP, o protagonista dos Taboquinhas. Já pensou? São 7h58, né? Já chegando ao finalzinho do programa. Sempre que tiver assunto assim complicado, a gente vai trazer Marcondes aqui, né? Para ele simplificar a história. Para finalizar o programa, eu tenho imagens do final de semana. Vê que coisa bacana que a gente descobriu aí que aconteceu. Ó, isso é os ciclistas de hoje em dia, rapaz. Subindo a ladeira, empurrando a bicicleta. Meu Deus. Eu acho que eu conheço. Veja que a esposa, para fazer a foto, subiu na bike, né? Na bike. Subiu na bike. É o que eu digo. O que mata é a piadinha. O que mata esse é a pessoal não entende que isso não é moda, não, gente. Isso é para quem consegue. Você sabe qual é a elevação que tem aí? Era mais de 400 metros. Vê as imagens do povo botando no Instagram e vai comprar a bicicleta, cara. Acha que a bicicleta, olha cara, o sorriso de Diocleide. Mangando, né? Assim, tirando onda do corpo dele. Se fosse um carro, ele próxima pauta, por favor. Com um final de semana desse, o cara chega no começo da semana arrasado, né? Aí chegou aqui cansado, porque subiu uma escada. Sedentarismo, pois é, rapaz. Falando no final de semana, ontem foi aniversário do meu filhão, Ramsés. 9 aninhos, tá que crescido, bom. Tá grande. Olha, beijo, filho, papai te ama. E feliz aniversário. Hoje eu estou dizendo pelo programa porque foi ontem. O aniversário dele de 9 aninhos de idade. Aniversário do meu pai ontem também. Então ontem também, 23 de agosto. Uma ligeira diferença. Meu pai fez 69, a diferença é 60, né? 60, eles isso. completam um ano no mesmo dia. 9 aninhos. Parabéns, um abraço, então. Marcondes, muito obrigado pela visita mais uma vez. É isso, obrigado. Era para não ter vindo antes, mas eu não tive condições. Eu quero agradecer o convite e revê-los. Foi muito bom, né? Grande abraço a todos, obrigado. Luciano Manassés, voltaremos durante a semana. Até amanhã. Até amanhã. Mais descansado, não vou subir ladeiras nos próximos dias. Estamos aqui, se Deus quiser, amanhã. Marcondes, um abraço, bom te rever aqui. A você que nos acompanha, então, nosso muito obrigado de sempre, né? Nosso abraço de sempre. Continue, né, acompanhando esse programa e siga também os nossos podcasts. Voltaremos amanhã. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.